Yuval Noah Harari. Esse cara é foda. Cara, Yuval Noah Harari. Eu vou falar de Sapiens, um dos melhores livros que li na minha vida, né? Não é novidade, né? Acho que quem sabe alguma coisa, pesquisa um pouco sobre ciência, sobre livros, já ouviu falar desse livro, já ouviu falar desse cara, Yuval Noah Harari. É considerado um dos maiores pensadores do mundo contemporâneo, um dos maiores pensadores vivos. Cara, esse livro é sensacional. Por quê? E aí eu indico esse livro, assim, pelo menos eu, quando eu comecei a ler esse livro, ele foi tão envolvente, foi tão engajante, que assim, eu tava lendo outras coisas, parei tudo, comecei a ler esse livro, não queria ver filme, não queria jogar videogame, não queria fazer nada, queria ler esse livro. O Yuval, ele mistura história, ciência, política e vai desenvolvendo com pensamentos assim que causavam um impacto muito grande em mim, até porque eu comecei a ler sobre ciência com esse livro. Então, eu não tinha muito parâmetro, sabe? E surpreendeu todas as minhas expectativas, né? Eu pensava que, como é um livro denso, como seria um livro denso, à medida que ele se torna denso, exige um esforço meu, e eu não vou conseguir desenvolver tanto na leitura. Mas caraca, tudo que eu li ali era muito instigante, muito engajante. O livro começa contando a história do Homo sapiens, desde o início lá, sabe? Coisas até que a gente já sabe em linhas gerais, mas ele vai esmiuçando aquilo, né? Contando do animismo, da agricultura, das revoluções que ele chama da revolução da agricultura, a revolução cognitiva, a revolução científica, e ele vai esmiuçando isso. E assim, o que eu acho mais bacana, né? O que o livro tem assim de muito singular é a perspectiva que o autor tem de religião. Ele coloca as nossas convicções políticas como um tipo de religião, né? Como parte desse humanismo, né? Esse pensamento humanista. Isso já mais à frente no livro. Cara, é uma perspectiva muito interessante, né? Mostra como os nossos valores estão envolvidos com as nossas religiões, com as nossas crenças, e como hoje em dia nós temos os valores do humanismo, né? Ele explica muito bem por que ocorre a Segunda Guerra, como que as ideias estavam em conflito ali, né? As ideias liberais, a ideia comunista, a ideia fascista, e naquele choque sobrevive ainda o comunismo e o liberalismo para na Guerra Fria decidir, e o mundo decide pelo liberalismo como a ideia mais poderosa, embora o liberalismo vai absorver algumas ideias comunistas, no caso socialistas, para poder compor a nossa forma de pensar atualmente, de pensar a política e de como nós pensamos na vida. Porque eu sempre vi essa distância do pensamento da elite intelectual das massas, mas ele me fez perceber como que isso está conectado, na verdade, né? Como que como que é poderosa a influência desses grandes pensadores e desses grandes pensamentos, como isso realmente interfere na nossa forma de viver, como que isso influenciava muito a nossa forma de viver. E muito das massas que sequer têm conhecimento, muitas vezes, de que pensamento ela tem, né? E como a gente passa a entender aquilo como realidade. É fenomenal a perspectiva que ele tem de religião. Então aqui ele introduz bem a ideia das religiões, ele conta a nossa história, ele lança um outro olhar sobre o imperialismo. Você vê como a nossa natureza possui uma crueldade, né? Como a crueldade, a violência é uma coisa natural a nós. Enquanto a gente está combatendo isso, e parece que as ideias têm um prazo de validade. Enfim, e aí, eu não sei se ficou claro, mas ele coloca como religião, sabe? O humanismo é uma religião, entende? Porque a gente tem fé naqueles valores. Então é uma religião, mesmo que não tem como a gente garantir que eles são os valores certos, porque o mundo é muito complexo. Então você exige fé. O que acontece? Ele coloca a religião numa nova perspectiva, né? O que é religião? Religião, não cristianismo, né? Porque às vezes a gente mistura as coisas. Religião é o que? É acreditar em algo que move massas, né? Que move multidões, em linhas gerais. E ele coloca o quê? Todas as nossas ideologias políticas também são formas de religião.
e até elas estão ficando ultrapassadas. A gente está vivendo esse momento de transição. Por isso temos tantas crises sendo vividas, tanta coisa que ninguém está entendendo. Mas enfim, vale muitíssimo a pena. Acho que se você quer começar a ler livros científicos, acho que o Val é um bom início. O que é? Vai finalizando que vai acabar a memória. Vou finalizando agora, porque senão vai acabar a memória.